Mas pior que isso tem um meme, né? Que é bem interessante. Fala, na vez de ser adulto, o carro custa 100 mil, o terreno custa 1 milhão e a seleção é uma bosta. Exatamente. Lá atrás era tudo uma barata e a gente tinha Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Mas aliás. Mas vou te Rui? dizer, a vida não era melhor naquela época, não, cara. É. A vida era bem ruim, tá? Eu e Zé aqui, que eu acho que a gente regula mais ou menos idade, só para vocês terem uma ideia, nem animar vocês com relação à vida. Eu vou contar essa história porque vai chegar exatamente num ponto similar ao do Zé, embora com uma visão menos profética, menos Nostradamus, mas a gente vai chegar no mesmo ponto, tá? Quando eu nasci no Brasil, cara, eu nasci na década de 80, tá? Desculpa, 72 eu nasci. Você pode fazer quantos anos eu tenho. Ali meu pai falou para mim assim, filho, o ano que você nasceu acabou o Brasil, né? Porque lembro, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo depois. A gente cresceu barbaridade de 1950 a 1975, mais ou menos. E o crescimento brasileiro todo se deu depois da Primeira Guerra Mundial até o fim do milagre econômico, o default da dívida, tá ali no começo dos anos 80, depois da segunda crise do petróleo. Mas eu nasci num mundo em que, olha, eu tenho uma mãe médica e um pai formado em farmácia pelo UFRJ, que trabalha no governo, na Anvisa. Quer dizer, ceteris paribus, não deveria ter sido uma infância ruim, né? Não tinha carne na minha casa, né? Na época a gente comia moela, a gente comia bife de fígado, a gente comia língua, tinha uns prensados ali Bem que até hoje eu não sei o que é aquilo, né? Meu pai rezava para que a gente tivesse... Tem coisa que é melhor não saber. Até hoje eu não sei, não quero saber o que era aquilo. Mas o meu pai rezava para ter 20% de inflação no mês, porque com 20% de inflação trigava gatilho salarial. Tá? Eu tenho um senhor aqui também que está concordando, eu acho que ele lembra dessa época. Era uma época muito difícil, a gente viveu uma época muito difícil. O país era jovem, crescia muito rápido. Lembra, a gente tinha a questão dos, eu acho que era 90 milhões em ação, né, e virou 220. E esse 220, o que matou o Brasil em certo sentido? Tá? É que a gente levou o país de 90 para 220 num período curto de tempo, justamente quando o país estagnou o crescimento. Se você não cresce e você traz para o mundo 130 milhões de pessoas e joga elas aqui dentro, você cria um bolsão de pobreza enorme. Esse bolsão de pobreza sem saneamento, sem educação e sem housing, né, sem casa, você gera um processo de violência e perda do tecido econômico social enorme, que é o que a gente tem. Meu filho quer ser economista. Sabe qual é a melhor aula de economia que eu dou para meu filho? Eu pego ele e levo na Avenida Brasil. Eu digo assim, olha só, olha para um lado e para o outro aqui, 50 quilômetros, tá, de Avenida Brasil. Quem conhece o Rio de Janeiro conhece o que é a Avenida Brasil. Eu digo assim, olha só, olha a economia que existe aqui. Sabe por quê? Essas pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso à tecnologia, não têm acesso ao capital, e o que você tem é essa função disjunta, né, social, que é o que caracterizou o Brasil, gente. O processo de favelização. Se é em grande parte das cidades desse país, a verdade é o seguinte, elas são imensas favelas. Tá? E se não são favelas, são coisas meio igual ao Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, são imensas havanas, né? Coisas que a grande parte você identifica as construções muito com os anos 60. A Faria Lima é uma exceção em termos de arquitetura e o Itaim, né, esse centro mais rico de São Paulo. Então o país parou no tempo. A gente não teve crescimento de produtividade no país por 40 anos, fora o setor industrial. Deixa eu repetir isso. 40 anos que um trabalhador brasileiro fora do setor da agricultura, porque o crescimento de produtividade do Brasil é 0,5% em 40 anos por ano. Como a agricultura é 3%, e a agricultura é mais ou menos aí 25% do PIB agregado, tirou a agricultura, o resto não cresceu. Não é surpresa que os retornos sejam pobres, porque o mundo, a gente vive de capitalismo, a gente não vive de rentismo, né? Quem paga o rentismo do mundo é o capitalismo. Sem o capitalismo, sem o crescimento do capital, não adianta, você vai viver dívidas crescentes, que é o que a gente vive hoje, né? Dívidas crescentes, dívidas PIBs crescentes, questionamento se você vai receber ou não. Mas o que aconteceu depois do ano 2000 no Brasil que faz com que vocês tenham essa vida mais tranquila que vocês têm hoje em relação ao que meus pais tiveram e eu tive na infância? Você viveu todo aquelas pessoas que vocês devem agradecer e botar um santinho delas na mesa todo dia para rezar, que é a razão que vocês estão aqui, Gustavo Franco, André Lara Rezende, Pedro Malan, todos eles. Para PUC Rio de Janeiro, vocês acendam uma vela e agradeçam todo dia, porque vocês não estariam aqui, vocês estariam numa situação muito parecida com a Argentina, se não, porque a gente não tem instituições fortes assim não, tá, gente?
Aquilo ali foi o trabalho de poucas pessoas que realmente quiseram o bem do Brasil naquele momento e trabalharam duro. Eu entrevistei boa parte delas, contando essa história, tá? O Baixa, por exemplo, contando a história de como eles quase desistiram na última hora, que era com um papelzinho azul na mão, na hora de desistir assim com o Fernando Henrique e a coisa ir para frente. Tá? Depois de 1994, a razão que a gente está aqui é por causa dessas pessoas. Tá? Eu agradeço a elas todo o dia. Tá? Contou com o Gustavo, agradeço, contou com o Edmar Baixa, agradeço, sempre agradeço eles pelo que eles fizeram para esse país. A coisa foi, você foi ficando mais conservador no Brasil, gradualmente ao longo de 20 anos. Tá? Por isso que eu digo, eu vou chegar no mesmo ponto do Zé, mas de uma maneira menos profética. Por que você vai ficando mais conservador? Porque conforme você vai acumulando capital, se você tem disciplina, se tornou razoavelmente fácil acumular capital, porque o juro real é muito alto. Né? Então, se você é um poupador no Brasil, você acumula capital ao longo de uma década ou 2 décadas com relativa facilidade, porque o juro real é muito alto, depois do plano real, e conforme você vai ficando mais estável, tá? Você já tem casa, você tem saneamento, você começa a demandar mais. E outra coisa, o Brasil está envelhecendo. O mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo razoavelmente rápido e vai envelhecer rápido nos próximos 30 anos. Gente mais velha é mais conservadora. A violência no Brasil está começando a... Você vê o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na minha época, tinha 4 vezes o número de homicídios por 100 mil pessoas que tem hoje. Gente, 4 vezes. Tá? Morria 80 para 100 mil no Rio de Janeiro de homicídios, hoje morre 20 para 100 mil. Tá? Porque as pessoas estão ficando mais velhas, né? As pessoas estão ficando naturalmente mais conservadoras. Daí você olha, o Zé falou dessas últimas eleições de 2018, se você olhar a tendência desde 2010, 2012 no Brasil, nas prefeituras, tá? Gradualmente você vai ver o mapa do Brasil de 2010 para cá, ele vai ficando, ele vai saindo, vamos chamar de vermelho a situação do governo e vamos chamar de azul a oposição. Porque, gente, direita e esquerda no Brasil falar isso, vamos ser sinceros, não me parece os termos corretos. A gente tem um lulismo forte no Brasil, tá? Toda a eleição desde 2002, o presidente Lula esteve presente fortemente na eleição. As duas da Dilma, bota na conta dele, foi ele que ganhou aquela eleição de uma maneira ou de outra, e a do Haddad ele estava preso, mas ele participou de todas as eleições no Brasil. Então você tem um lado lulista no Brasil, e você tem um lado que a gente vai chamar de oposição. Gente, a gente não pode chamar grande parte do que se opõe ao governo hoje de direita clássica. Não são liberais, não são pessoas que, vamos dizer assim, se identificam muito comigo e com o Zé, em termos de conceitos liberais de economia. Tá? Mas são o que a gente vai chamar de oposição hoje ao que a gente tem no governo. Gradualmente você vai ficar vendo o mapa do Brasil ficando azul. Bota um depois do outro, você vai ver as partes vermelhas das prefeituras sumindo, e elas vão gradualmente o mapa do Brasil ficar azul. Por que eu acho isso? Eu pessoalmente, tá, não acho que é porque as pessoas viram Deus ou Jesus Cristo de uma maneira diferente, que é a história de você sair do catolicismo para os evangélicos. Eu acho que tem uma contribuição, eu acho que é válido a discussão, mas eu acho que, naturalmente, talvez até o processo de evangelização no Brasil seja mais uma consequência das pessoas estarem ficando mais conservadoras, envelhecendo gradualmente, do que a causa de você estar virando gradualmente para a direita.